A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre perseguidos por Jesus. Eu gostaria de ler com vocês o que se encontra em Mateus 5, do versículo 1 até o versículo 12. Amém? Hoje é mais uma semana que vem se concluindo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Bom, no versículo 1 nos diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Glória a Deus. Nós vemos que aqui Jesus ele está ali dando o sermão da montanha sobre as beatitudes, assim diz o título na minha Bíblia. E nós vemos que ele vem ensinando que todos aqueles que são perseguidos, todos aqueles que choram, todos aqueles que passam por aflições, aqueles que têm dificuldades, mas almejam ali, anseiam o reino de Deus, fazem coisas boas, eles serão ali saciados, eles encontrarão ali a vida eterna, eles encontrarão o bem. Nós vemos que todos aqueles que plantam o bem, eles encontram o bem, e aqueles que plantam o mal acabam colhendo aquilo que é mal. E nós vemos que Jesus ele vem trazendo esse sermão, ensinando as pessoas que bem-aventurados são. Nós vemos que em cada ponto Jesus inicia falando bem-aventurado é. E nós vemos que ele vai nos dizendo que bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Nós vemos que em cada momento Jesus vem nos ensinando: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E nós vemos que Jesus vem dizendo que bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filho de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra vós por minha causa. Amém. Nós vemos que Jesus ele nos é bem claro que nós seremos perseguidos aqui. Ele nos diz que somos bem-aventurados por sermos perseguidos pelo nome dele. Ele não nos isenta do mal, ele não nos isenta de ser perseguidos, não nos isenta de sofrer aflições, mas ele diz que em tudo nós somos bem-aventurados. Ele nos diz que em tudo nós juntamos galardão no céu. Jesus, quando ele ora, ele fala para Deus não nos tirar do mundo, mas para que ele esteja ali conosco, nos livrando das aflições, cuidando de nós. Nós vemos que em tudo Jesus ele nos dá uma escapatória, em tudo ele está conosco. Jesus ele nunca nos prometeu que nós não passaríamos pelo deserto, nós não passaríamos fome, nós não passaríamos dificuldades, mas em todas essas coisas ele está conosco.
Nós vemos que sobre fome, que eu havia citado, Deus ele nos dá assim ali uma escapatória onde ele nos diz que não andeis preocupado com o que ireis comer, não andeis preocupado com o que ireis beber, com o que ireis vestir, mas buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vemos que Jesus ele nos promete as coisas, ele diz que nós devemos buscar o reino dele primeiramente. Ele não nos isenta de passar as dificuldades, ele não nos isenta de passar pelas coisas que estão neste mundo, afinal de contas, este mundo já está no maligno, mas ele nos promete que nós encontraremos a vida eterna, ele nos promete que nós encontraremos algo melhor. E não é passageiro, não é algo que vai ser simplesmente por um tempo, mas é algo que vai durar de eternidade em eternidade, porque o reino do Senhor, ele sempre existiu e ele sempre existirá. E nós vemos que Jesus ele vem nos trazendo a palavra que bem-aventurado é aqueles que são perseguidos em meu nome. Então, quando você estiver chorando, quando você estiver em aflição, saiba que bem-aventurado é, porque em breve chegará o reino de Deus e tudo que você passa nesta terra, tudo que você tem passado plantando bem, buscando colher o bem, mas não somente com o intuito de colher, mas pensando na vinda de Cristo, tudo fazendo em prol de Cristo. Saiba que você tem juntado galardão no reino dos céus e o seu esforço ele não é desvalorizado, mas chegará o dia que Jesus ele colocará sobre você a coroa da vida eterna. Amém? E essa é a palavra que o Senhor nos traz no dia de hoje, que é bem-aventurado os que são perseguidos em meu nome. Bem-aventurados os que são perseguidos por Jesus. Eu queria deixar essa palavra, essa mensagem de reflexão, que nós venhamos a refletir se nós temos sido perseguidos ou se nós nem sequer temos incomodado os que estão ao nosso redor. Porque saiba, se você é perseguido pelo nome do Senhor Jesus Cristo, isso é algo muito valoroso. Mas se você entra nos locais e sequer percebem que você é um cristão, ou se você não faz diferença alguma, é algo que você deve se preocupar e você deve começar a ter atenção. Porque o diabo ele não está satisfeito quando você é um cristão que traz pessoas para Cristo, quando você é um cristão que está fazendo a diferença no mundo. Ele vai fazer de tudo para te derrubar, mas em nenhum momento ele conseguirá, porque Jesus ele guarda os seus filhos. Deus ele está ali junto aos seus filhos. Então, reflita sobre isso, como é que você tem estado nos locais, como é que você tem se comportado, se você tem feito realmente a diferença como filho de Cristo, se você tem sido imitador do Senhor Jesus Cristo, ou se você somente entra e sai sem nenhuma diferença. Que nós possamos estar refletindo sobre essa palavra no dia de hoje e que nós possamos nos tornar verdadeiros imitadores de Cristo. Amém? Essa é a palavra. E eu gostaria de fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, grandioso, altíssimo Senhor Salvador, muito obrigado, Pai, por mais essa semana que se conclui. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos, Pai. Senhor, que cada dia mais, Senhor, nós venhamos a estar buscando ser teus imitadores, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, eu oro a Ti, Pai, que o Senhor possa estar, Pai, abençoando cada um dos teus filhos, Pai, guardando eles, Pai, de toda aflição, Pai. Livra-os do mal, Pai. Senhor Jesus Cristo, eu oro a Ti, Pai, coloca anjos ao redor deles, Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, que nada venha atingir a eles, Pai, nem a famílias deles, Pai, mas que eles possam estar guardados e escondidos, Pai, debaixo das Tuas asas, Pai. Senhor, endireita as veredas, Pai, vai guiando e vai guardando, Pai, cada um. E, Pai, que eles saibam, Pai, que cada um de nós venhamos a saber, Pai, que bem-aventurados aqueles que são perseguidos, aqueles que choram, aqueles que têm sede e fome de justiça, Pai. Ó Senhor, aqueles que têm um coração bondoso, Pai, pois em tudo, Pai, o Senhor nos diz, Pai, que nós somos bem-aventurados por essas coisas. Ó Senhor Jesus Cristo, e eu te agradeço, Pai.
Senhor, ajuda cada uma das famílias, Pai, abençoa cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos que hoje oram, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai. Não somente hoje, mas de eternidade em eternidade, o teu reino será e o teu reino é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra para o dia de hoje. Até o próximo vídeo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos, o amor de Deus, as comunhões e as consolações e amém. Tchau, tchau.